Aula número 8, lancheira térmica. Nessa aula eu vou te ensinar a fazer os dois espelhos da frente e de trás da lancheira térmica. Estou aqui com os moldes, o molde do espelho e o molde do EVA e do Etaflon. Eles são iguais, só que o molde do EVA e Etaflon é menor do que o espelho da frente. Vou recortar os dois para vocês verem a diferença. Quando você for cortar o seu molde, cuidado para não cortar essa risca preta, porque para não tirar a medida do espelho. Esse molde maior a gente vai cortar uma vez no material principal, uma vez na arte e 2 vezes no forro. O menor a gente vai cortar 2 vezes no Etaflon e 2 vezes no EVA. O Etaflon é para deixar os espelhos térmicos e o EVA é para estruturar, para não ficar com rugas, os espelhos. Na aula número 1 eu expliquei melhor sobre o EVA. Pronto, recortei os dois. Veja que o molde do EVA e do Etaflon, ele é 1,5 cm menor do que o molde dos espelhos. Cuidado para não confundir os dois na hora de cortar o material. Cuidado para não confundir os dois moldes. Olha só, no molde maior, um dos espelhos, uma vez no material principal, uma vez na arte e 2 no forro. No molde menor, 2 vezes no EVA e 2 vezes no Etaflon. Certo? Veja que tem um molde que é menor que o outro. No molde menor, cortei 2 vezes no EVA. Na aula número 1, eu expliquei bem sobre o EVA. E 2 vezes no Etaflon. O Etaflon, ele vem assim, um lado brilhoso e o outro lado com espuma. Ele tem de várias espessuras. Esse é o mais fino. No molde dos espelhos, cortei uma vez no material principal. Sobre o material principal, eu expliquei também na aula número 1. Esse é o Facto Duna. Uma vez na arte. A arte, eu fiz a dublagem na aula número 3. Na apostila, tem o tamanho da arte que precisa imprimir. Não encaixa a arte no molde. Veja que eu imprimi minha arte bem maior, mas quando eu dublei, encolheu. Tá vendo? Na aula número 3, eu falei sobre essa questão do molde. O ideal é fazer isso. Imprime maior que o molde, risca e corta. Porque quando a gente encaixa a arte no molde, a arte encolhe às vezes meio centímetro, às vezes menos, 2 milímetros. Mas quando a gente vai fazer o fechamento da peça, um lado fica menor, sobrando o canal de zíper e fole. Quando é brinde, a gente consegue ajustar, mas essa peça, ela tá bem estruturada, tem canal de zíper, fole, Etaflon, forro. Então, o ideal é que os dois espelhos estejam assim, do mesmo tamanho exato. Cuidado para não ficar o espelho da frente menor. Agora, 2 vezes no forro. O forro dos espelhos, o ideal é cortar ele bem maior. Pode ser um quadrado bem grande, maior que o molde. Agora, os forros do canal de zíper e fundo tem que ser medida exata. Essa telinha, cortei maior também. Tela vôlei, tem na apostila. Aqui um zíper e um cursor para fazer o bolsinho interno. Esse molde é do suporte. Já vou mostrar o que é o suporte.
o suporte é essa parte que fica atrás com o elástico. Pode ser atrás ou você pode também colocar no espelho da frente para a garrafinha ficar na tampa. Já recortei. O molde maior a gente vai cortar uma vez no forro e o menor uma vez no EVA. Pronto. Já cortei o menor uma vez no EVA e o maior uma vez no forro. A gente vai fazer assim e forrar esse EVA e depois colocar o elástico. A medida do elástico tem na apostila também. Pronto, para a parte de trás, para o posicionamento das alças, espelho de trás, eu estou aqui com 2 argolas, mas o ideal é 2 meia argolas, aquela argolinha D, e em cima 2 quadros, ou meia argola também. Essa tem 3 centímetros, a minha alça também é de 3 centímetros. Vai ficar assim. Pronto, para iniciar, vou fazer os picos dos meios dos espelhos. Muito importante para quando a gente for fazer o fechamento, essas marcações. Isso aqui é a meia argola de 1 centímetro e uma tirinha do material a gente vai posicionar assim quando passar ao vivo. Essa meia argola é para posicionar o chaveiro depois. No espelho de trás, vou fazer as marcações dos meios também. Pronto. A gente vai iniciar passando o vivo nos 2 espelhos. Estou aqui com o acabamento do vivo, da mesma cor do vivo. O vivo estou usando de plástico mesmo, mas se você quiser um acabamento melhor, você pode fazer o encape do vivo. Quando a gente encapa, fica bem mais grosso, mais difícil de trabalhar. Chegando aqui na curva, já vou posicionar a minha meia argola. No início da curva. Estou posicionando beiradinha do vivo com beiradinha do material. Essa costurinha eu estou passando na beiradinha do vivo. Não precisa ser na parte gordinha do vivo ainda. A gente vai passar várias costuras nesse vivo, vocês vão ver, para posicionar forro. E fragiliza o vivo, ficar passando várias costuras no mesmo lugar. Cortei o excesso do acabamento do vivo. Ficou assim. A parte de trás, vou fazer a mesma coisa. Posiciona finalzinho do vivo com a beiradinha do material. Vai posicionando até encontrar a outra parte do vivo. A gente vai estruturar esses espelhos. Veja que o meu espelho está bem molinho, né? Por causa do sintético que não tem estrutura. Lembre de regular bem o ponto da sua máquina para quando passar o vivo não ficar o espelho franzido com pregas. Pronto, agora eu já vou fazer o bolsinho interno. Estou aqui com a tela vôlei. Ela foi cortada maior que o molde. Vou fazer um corte. Esse corte pode ser no meio ou um pouquinho mais acima. Vai depender da altura do bolso que você queira.
Coloquei dentinho do zíper virado para baixo. Estou passando uma costurinha. Vou desvirar e rebater. Em todo esse projeto, eu vou usar o calcador de furo lateral, a agulha 18, mais a 16 pode ser também. Mas no fechamento da peça, o ideal é a agulha 18, vai ficar um pouco grossinho. Para fechar, então, é bom a agulha mais grossa. Dentinho do zíper virado para baixo, desvira e rebata essa costura. E agora eu vou passar o cursor 2 vezes, para o cursor ficar parado no meio. Vou cortar o início do zíper. Usa um cursor bonito. Essa é uma peça que tem um valor bom de venda. Então, mas para vender por um valor mais alto, não faz com material de brinde, usa um material melhor também. Pronto, ficou assim o zíper parado no meio. Agora a gente vai posicionar essa telinha no forro. O direito do meu forro está para cima. Vou colocar a telinha em cima do direito do meu forro. Esse forro é o forro de bagum. Estou passando uma costurinha bem na beiradinha, só para posicionar mesmo. Na aula número 1, eu falei bem sobre os materiais, sobre o material de forro, o material principal, sobre o EVA. Esse é o bagum fosco. O bagum brilhoso, ele é um pouco difícil de trabalhar, fica agarrando na máquina. Principalmente para fazer o fechamento é um pouco ruim o bagum brilhoso. O ideal é o bagum fosco. Pronto, ficou assim. Mas o bagum brilhoso também, se não encontrar o fosco, pode ser ele também. Estou retirando o excesso da tela vôlei. Na apostila tem o nome desses materiais. Ficou assim. Agora eu vou posicionar assim, mas antes a gente vai estruturar. Veja que tá bem molinho o espelho. Agora a gente vai estruturar esses espelhos com EVA e já vai colocar também o Etaflon para ficar térmica antes de colocar o forro. Aqui é a cola de contato. Se você não assistiu a aula número 1, a aula do corte de materiais, lá eu também falei sobre a cola de contato que eu uso. Pronto, vou passar a cola em toda essa borda, principalmente na borda, sem passar na costura. Para quando a gente posicionar o EVA, tirar todas essas rugas que fica no espelho. Preenche bem, não deixa espaço sem colocar a cola de contato. Quando a gente deixa espaço sem colocar a cola, fica com bolhas, não fica um acabamento legal. O ideal é preencher tudo com a cola de contato. E no EVA também, a gente vai passar a cola de contato em todo o EVA, principalmente nas bordas, para ficar um acabamento bem legal. Após passar a cola, espera de 3 a 5 minutos o solvente da cola evaporar para poder fazer a colagem. Quando a cola está molhada, ela não cola. Tem que esperar secar os dois lados para poder fazer a colagem
dos dois. Pronto, agora eu vou passar a cola de contato no EVA, principalmente nas bordas. Vou fazer a mesma coisa no espelho de trás e no outro EVA. Após passar, é muito importante esperar o solvente evaporar, para não ficar o cheiro de cola na bolsa. Você pode usar cola spray também. Pronto, a mesma coisa na parte de trás e no EVA de trás. Vou passar tudo, já secou. Agora vou colar. O EVA, como ele é menor, ele vai encaixar agora certinho dentro do espelho da frente. Veja o porquê do EVA ser menor, que agora ele vai ficar certinho dentro do espelho. Olha como fica todo durinho, todo chapadinho. Já sai aquela cara de brinde, porque as pessoas confundem muito de achar que toda peça em sublimação é brinde. E não é assim. Quando a gente usa os materiais corretos, a gente pode vender também como uma peça com um preço bem maior. Na apostila tem a sugestão de preço dessa lancheira, mas eu já vou falar que é acima de R$150. No Etaflon, vou passar só um pouquinho de cola no meio. Se não quiser passar, não passa. É só para quando a gente começar a costurar, não sair do lugar. Mas não precisa passar em tudo, não. Só no meio. Veja que encaixou certinho o Etaflon dentro. Ele é menor para quando a gente for fazer o fechamento, a gente não costurar em cima dele. E nem em cima do EVA, porque ficaria muito grosso. Por isso que foi feito bem menor. A gente não precisa se preocupar com eles na hora de costurar, porque não vai costurar em cima. Esse EVA é o EVA de 3 milímetros, o mais fino. Ele é um pouquinho mais grosso que o EVA escolar. Mesma coisa na parte de trás. A gente não pode colar o Etaflon diretamente no espelho. Pular a etapa do EVA, não pode, porque fica cheio de estrias. Essas estrias do Etaflon passam para trás, não fica um acabamento bom. O ideal é colar ele posicionar em cima do EVA. Pronto, agora a gente vai colocar o forrinho com o bolso interno. Se você quiser esse bolso interno na tampa, você coloca com a arte. Se você quiser o bolso no fundo da bolsa, você coloca no espelho de trás, certo? Se você quiser a garrafinha na tampa, você cola o suporte na tampa, certo? Eu vou colocar o suporte no fundo da bolsa, mas você pode inverter e colocar o suporte na tampa também, não tem problema. Estou aqui com a medida do forro do meu suporte. Já vou mostrar para vocês o suporte, o que é. Na verdade, eu já mostrei no início do vídeo. É onde a gente coloca a garrafinha. Espero secar. Vou colar o EVA. Pronto, já secou. Agora a gente vai colar o EVA no forro de bagum. Vou passar a cola de contato novamente só no EVA
Pronto, espera secar. Esse EVA eu estou usando rosa, mas ele tem de várias cores. O ideal é o branco, mas pode ser qualquer outra cor. Olha, agora a gente vai dobrar só os meios do forro. Não dobra as pontas ainda. Estou colocando só os meios para dentro. Os 4 lados. Ficou assim. Agora, a gente vai posicionar o restante, vai ficar assim, umas orelhinhas. Joga para um lado, joga para o outro. E depois a gente vai só cortar essas orelhas. Ó, amassa bem para colar. Agora é só cortar essas orelhinhas. Olha como fica o acabamento. Pronto. A frente ficou assim. E agora a gente vai fazer 2 cortes para passar o elástico. O corte vai depender da espessura do seu elástico. O meu tem 2 centímetros de largura por 25. Não precisa se apegar a medidas, porque essa medida está na apostila. Pronto. Ó, só um cortezinho o suficiente para passar o elástico. Não precisa ser muito grande. Mesma coisa do outro lado. Pronto, agora eu vou subir com o elástico. E vou descer no outro buraco. Pronto, agora eu vou colocar a garrafa para ver se está o tamanho certo do elástico. Essa medida de elástico de 25 centímetros vai sobrar 1 centímetro de cada lado, tá vendo? É a medida certa. Pronto, aqui tá bom. Agora eu vou passar a cola de contato nas pontas desse elástico e jogar para dentro. A cola, para ela colar, precisa passar não só no elástico, precisa passar do outro lado também, assim, para poder fazer a colagem. Agora eu vou passar um pouquinho de cola só no meio, só para posicionar no forro. Não precisa ser muito. Pode ser uma fita dupla face. É só para quando a gente começar a costurar não sair do lugar. Agora o forro direito para cima. Vou passar um pouquinho de cola de contato. A cola de contato precisa ter cola dos 2 lados para poder ela colar. Não pode passar só em um lado, igual cola de papel. A gente passa só de um lado e já cola. Essa não, precisa passar dos 2 lados. Posicionei. Agora a gente vai fazer uma costura ao redor todo desse EVA. Assim. E vai subir uma costurinha em cima do elástico dos 2 lados.
Vou usar um ponto grande, ponto 5. Vou passar a costura ao redor todo, posicionando o EVA no forro. E por último, as costurinhas no elástico. Nas curvas, baixa a agulha quando for girar. Pronto, vou costurar um pouquinho em cima da outra costura. Chegando aqui no elástico, vou subir, costurando o elástico. Muito importante prender esse elástico com a costurinha. Vou costurar em cima da mesma costura e vou descer em cima do elástico. Pronto, costura mais um pouquinho. Eu fiz essa costura em cima da outra costura porque em cima do plástico não é bom fazer retrocesso. Quanto mais retrocesso faz, mais fragiliza. Pronto, ficou assim. Agora eu vou posicionar esse forro no espelho de trás, porque eu quero a garrafinha atrás. Se você quiser a garrafinha na frente, você coloca esse suporte com o espelho da frente. Pronto, vai ficar assim. Avesso com avesso. O direito do meu forro está para baixo. Agora eu vou passar uma costurinha bem na beiradinha do vivo. Não precisa ser na parte gordinha do vivo. Isso aí é só para posicionar o forro. Veja a importância de cortar o forro bem maior. Agora a gente faz tranquilo, sem faltar forro. Só refilar esse excesso de forro. E a gente vai posicionar a meia argola para depois colocar as alças. A alça eu vou colocar só no final do vídeo, depois que tiver toda pronta. Eu vou ensinar a fazer a alça. Por enquanto a gente vai colocar só, posicionar as meia argolas. Ficou assim. Agora eu vou posicionar as argolas. Essas alças têm 3 centímetros por 6. Alça chique, mas você pode usar a alça do próprio material. É só uma costurinha para posicionar. Depois a gente vai reforçar essa costura na hora do fechamento da peça. A argola ou meia argola, a gente posiciona um pouquinho acima da curva. Aqui tá o pico do meio, na parte de cima. Vou marcar 3 centímetros para cada lado, para posicionar as outras 2 tiras. Coloquei ao lado da marcação e vou passar uma costurinha. Do outro lado a mesma coisa. Coloca ao lado da marcação. E passa uma costurinha.
Ficou assim. Agora eu vou cortar esses excessos. Uma coisa que precisa prestar muita atenção é queimar muito, muito bem essas alças. Essa alça, ela desfia mesmo. Tem que queimar até derreter essa pontinha da alça. De nada adianta fazer uma peça bonita, funcional, e as alças soltarem com o tempo, né? Essa é uma peça que vai colocar peso dentro, com certeza. Então, é bom reforçar. Essa alça tem a medida na apostila. Essa alça para a gente posicionar no carrinho atrás. Caso não queira usar como mochila, pode posicionar em cima do carrinho. Precisa deixar um espaço, não coloca assim, ó, esticado não. Deixa um espaço, recua um pouco a alça para cima, o suficiente para colocar a mão dentro, tá vendo? E passa uma costurinha. A gente precisa dessa alça para posicionar no carrinho atrás, então tem que ter um espaço para encaixar. Ó, ficou assim. Gente, muito importante queimar essas alças, muito mesmo, até derreter. Corta os excessos. Ficou assim o espelho de trás. Está finalizado o espelho de trás. O espelho da frente, a gente vai só posicionar o bolso e o forro ao mesmo tempo. Ficou avesso com avesso. O direito do forro virado para baixo, assim. E vou passar uma costurinha bem na beiradinha do vivo, só para posicionar o forro. Essa costura é bem na beiradinha mesmo, para não fragilizar o vivo, passando muitas costuras no mesmo lugar. A importância de cortar o forro bem maior, que agora a gente posiciona tranquilo, sem faltar forro. Pronto. Agora é só refilar esse excesso de forro. Corta assim pela parte da frente mesmo. É mais fácil de visualizar o que tá sobrando. Ficou assim, todo estruturado. Por dentro o bolsinho posicionado. Está finalizado os dois espelhos. Já queimei bem as alças. Aqui, ó, mesmo queimando, ela ainda tá desfiando, precisa queimar mais. Pronto, gente, queimei as alças. Na próxima aula, a gente vai fazer o canal do zíper e o fundo.